Então, a minha autoridade de fala aqui é de um pecador, de alguém que, ao longo da vida, está se descobrindo como necessitado da graça de Deus e que tem recebido graça sobre graça ao longo dos anos, através da educação familiar, através do ensino bíblico, do conselho de irmãos, enfim, todo esse tratamento que o Espírito nos propicia na própria palavra. E nós todos somos beneficiários do texto bíblico, que é um grande privilégio que é da nossa geração. Desde quando se começaram a escrever os textos, a tradição oral foi grafada em rolos, em papiros, em tabuetas, e finalmente, com a imprensa, a disponibilização da história bíblica em texto, em papel, em internet, né? Então, é interessante saber que o texto bíblico que nós dispomos funciona como um novo templo, substitui o santo dos santos, onde o sacerdote, em condições muito especiais, tinha o acesso à presença de Deus, né? E as coisas eram muito complicadas, muito difíceis, e aos poucos Deus foi facilitando esse acesso, especialmente Jesus, quando com sua vida o véu foi rasgado, e, enfim, nós temos a palavra, o testemunho da história, dessa nuvem de testemunhas, entre elas o apóstolo Paulo, que escreve Filipenses e outras cartas, e hoje nós trataríamos dessa sequência de estudos que mostram como que o evangelho, que Jesus em particular, está na contramão da história, está na contramão da cultura, assim, o estilo de Jesus viver é absolutamente inédito, novo, criativo. Ele realmente, irrompe na história e muda a forma da gente entender a vida e as coisas, né? Então, esse texto de Filipenses 2, 5 a 11, mostra o contraste do estilo de vida em comum na cultura, né? Nós, como homens e mulheres concretos, e a nova humanidade nascida de Cristo. Por favor, mude, Alexandre. O título aqui agora, Desejo e Fantasia de Onipotência. Vamos remontar um pouco da nossa história. Lá no Éden tem uma temática. Eu estou falando aqui algo, eu extraí parte de um grande comentário rabínico sobre os segredos do Éden, está aí essa fonte que a gente pode acessar, recomendo a leitura desse texto. A temática do Éden é, na raiz da rebeldia, que é o tipo de pecado que nos afasta do eterno, está a arrogância. Quando o homem se julga divino ou merecedor de alguma coisa que o eleve à condição da divindade, o homem será atraído por esse desejo traiçoeiro. Vamos ver que lá no Éden, o início de todos os nossos pecados e mazelas está justamente nessa proposta que a serpente coloca, né? E, a partir de lá, quando Adão e Eva têm aberto seus olhos a partir da consciência da transgressão, né, o que acontece? Ele se estranha a si mesmo, estranha um ao outro, e desde então todo outro passa a ser estranho, portanto suspeito. Eu acuso o outro dos meus males, eu projeto sobre o outro os meus males. E, virando as páginas da Bíblia, capítulo 3, vai para o 4, 5, que é o início da civilização, nós vemos a prática social do predadorismo, a violência como parteira da história, em vários âmbitos da vida, sempre a manifestação do desejo de poder acima de todos. Ninguém quer ser servo. Ninguém quer ser mandado, ninguém quer ser desconhecido. Todo mundo quer estar em evidência. Hoje nós vemos muito isso nas ruas, o esforço das pessoas contabilizando selfies, likes e fazendo de tudo para assim, se evidenciar, e também as propostas de autoajuda, de coaches, de toda uma
técnica assim, de promoção humana do sujeito superar limite, passar por cima, ser o bom, o que importa é ser o primeiro lugar nas Olimpíadas, ninguém quer ser o segundo e nem muito menos o último, né? Enfim, toda a nossa cultura há anos e cada vez mais exacerba a competição, e importa eu ser o primeiro, aí eu escondo informação dos outros, eu protejo meu clã, meu grupo, e, enfim, a gente vê na competição agora para vacinação. Tem todo um critério de prioridades que a gente vê como que tem sido sabotado, tentativa de sabotagem, de esperteza, disso, daquilo, para furar fila, em detrimento de pessoas mais simples e necessitadas. Isso é a atualização desse princípio de mal que opera no ser humano, né? Eu primeiro, eu acima de tudo, né? Então, rapidamente, né, há uma síntese dos pecados humanos classificados nos chamados pecados capitais: a ira, a inveja, a avareza, a preguiça, a luxúria, a gula. Tudo isso, na verdade, sim, são, isso que a gente denomina de pecados, são comportamentos e atitudes, sim, de engrandecimento da pessoa, do culto de si mesmo. O que importa é a minha sobrevivência. E, agora, isso sempre leva à chamada inflação de ego, né? Eu sou mais importante. A gente vê o risco disso, inclusive na figura de José, no sonho que ele teve com os irmãos, o pai, a mãe, todo mundo virava em torno dele, né? Assim, claro que Deus consertou, aquele foi um sonho que revela a onipotência juvenil. Foi quando José teve aquele sonho, ele tinha seus 17 anos, quando ele contou, talvez ele tivesse aquele sonho até antes, mas ele revelou e causou a ira dos irmãos e todo mundo, e desencadeou toda aquela história que Deus acabou consertando, transformou o mal num bem, né? Mas aquilo explicita o coração humano. Eu quero ser o centro da história, e tudo girar ao meu redor. Por favor, Alexandre. E aí, tem esse cenário de fundo histórico e acontece agora uma novidade, a irrupção do novo homem, Jesus. Então, a primeira humanidade, como nós dissemos, lá desde Gênesis, e depois eu cito esse texto de Gálatas 5, 19, 21, que vocês conhecem, que fala da obra da carne, né? E depois contrasta com o fruto do Espírito. Naquela obra da carne, nós temos uma série de títulos de maldades que nós somos capazes, né? Algo assim que só de ler aquilo dá vergonha. A gente se sente enquadrado em quase todos esses artigos, né? Então, isso é a demonstração de como que a imagem de Deus no humano foi corroída. Ela persegue, igual uma nota muito usada, aquelas antigas notas de papel, que depois, aquelas de R$ 2 ou de R$ 1, né, que com o tempo ficava amarelada, sem nada, ou então moedas que vão se desgastando de tanto uso, mas continua sendo moeda, mas uma moeda ainda muito desgastada. A humanidade está muito desgastada. O que resta de imagem e semelhança divina em nós? É uma questão para a gente pensar, né? Por isso tem uma passagem muito interessante que fala assim: não apagueis o espírito. É a parábola das virgens, lá, do azeite. É preciso um reabastecimento, um cuidado, assim, de manter o fogo aceso na lareira, né? Buscar madeira, olhar a manutenção, né? Assim, a outra imagem que nos ajuda a pensar nisso, quando Jesus se dispôs a lavar os pés dos discípulos, aquilo parecia algo muito estranho para Pedro dentro daquela cultura, porque era um serviço de escravos, serviço de empregados, era limpar o pé do viajante, tudo para entrar na casa, além de refrescar, dava água e tudo, e Jesus fez um papel de servo, né? E Pedro falou: não vai fazer, não vai lavar o meu, não. E Jesus disse: opa,
Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, então lava tudo, me dá banho. Jesus falou, também não é isso, Pedro, você já está limpo, você já está salvo, purificado. Mas aquele aspecto da limpeza do pé significa tarefa diária nossa, assim, e como já foi feito aqui no culto, a gente se apresenta diante de Deus, a gente tem consciência de pecado, a gente pede perdão, a gente busca se enquadrar na palavra de Deus, a gente permite que o Espírito trabalhe na gente, renove a consciência, vá nos perdoando, vá nos purificando, a santidade, que é a santificação, que é um processo, né? Bem, essa imagem foi corroída e há uma providência divina que, olha, vamos resgatar a humanidade. Deus não perderia a parada para o diabo, para o anticriador. Ele criou os céus e terra, ele não vai... Quem é que vai tomar isso dele? Deus é o responsável pela sua criação, ele não abandona, ele não faz o que muitas famílias, muito pai, muita mãe faz de alienação parental. Deus não abandona, ele vai atrás do filho pródigo, naquela parábola que Jesus conta. A função dele, ele veio salvar, ele veio curar, ele veio resgatar, ele veio tirar da mão do destruidor, daquele que quer matar, roubar e destruir, né? Que é o que adjetiva o Satanás, ou o opositor, né? Então, para isso, ele faz algo magnífico, único na história das teofanias, ou das histórias sagradas. O Deus que se transforma em homem, né? Então, aqui nós estamos em algo revolucionário, comparando as distintas manifestações religiosas da história. Nós vemos o esvaziamento, nós vemos, então, toda aquela história bonita da gestação de Maria, né? E Jesus nasce na condição humana e ele assume plenamente esse processo, desde o processo da gestação, ao nascimento, cuidado de criança, isso é um tópico que nós já vimos em outros dias aqui, né? Então, Jesus veio para mostrar que uma outra lógica é possível. Por favor, Alexandre. Foi lido esse texto de Filipenses 2, 5, 11. Eu vou fazer alguns comentários, mas agora eu vou ler numa versão aqui da Bíblia Mensagem. Tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito forem mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra do Deus Pai. Nova figura, Alexandre. Identidade e personalidade de Cristo. Então, nesse processo em que ele nos aparece, a sua natureza, o caráter essencial é permanente, ou permanece. O texto diz, pois ele subsistindo em forma de Deus. Isso nos remete a várias passagens bíblicas, entre elas essa de João 1, 3 a 4 e o versículo 14, que está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Portanto, ele subsistia em forma de Deus, que ele era, sua natureza e caráter permanecia, mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Abaixa, por favor, para me ler aí. Não.
Ele não julgou como ser usurpação, ser igual a Deus. E tem uma citação, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa passagem escandalizou lá os discípulos, eles questionaram: Jesus, você está falando isso, mas Abraão estava mil e tantos anos atrás, e Jesus falava: antes dele, eu já existia. Ele afirma o caráter da sua eternidade, seu caráter divino. E isso, então, causou um espanto tremendo, e a partir daí eles procuram matá-lo, né? Nova. O que acontece nesse processo? Eu chamo de transdescendência voluntária. Se fala muito assim na filosofia, ou mesmo nas conversas comuns, as pessoas, quando fala assim de espiritualidade, né? Olha, a transcendência, né? A espiritualidade, a busca do transcendente, coisa assim. O ser humano está sempre querendo se transcender, transascender, ser algo maior ou melhor do que ele é. Nisso já, inclusive, positivamente, há uma confissão de que em todas as culturas, os humanos se sabem em falta. A gente percebe que há uma incompletude, né? Nós precisamos de algo mais. Nós temos a percepção de que ocorreu uma falta lá nos primórdios da humanidade, que isso acompanha todos os relatos históricos, mitológicos, tudo aponta esse mal-estar humano que nós somos impulsionados a buscar um amadurecimento, um crescimento, um desenvolvimento e superar um vazio que nos acompanha. Né? E o que acontece com Jesus? Ele é nascido aqui entre nós, cresce, nós vimos aquele episódio dele no templo, ele aprendeu a carpintaria e tal, aí começa depois o ministério dele e tudo, né? E aí começam também os problemas. Ele anuncia a chegada do reino de Deus e, com o tempo, as pessoas vão percebendo que ele é o agente desse reino de Deus, ele é o próprio Messias, é um enviado de Deus, né? Mas ele vive aqui na Terra em condições especiais, livre de mordomias. Ele não vive como os nossos deputados, senadores e milionários, não. Jesus, ele vive como os favelados, ele vive como os enfermos, ele vive como aqueles. Basta a gente analisar, acompanhar os encontros de Jesus, por onde ele perambulou, onde ele gastou mais tempo, quem eram as companhias assim, privilegiadas dele, né? Ele próprio não usou superpoderes, ele renunciou, então, aos privilégios. Antes, assim mesmo, se esvaziou. Esse termo kenosis, né, da teologia, significa que ele abriu mão desses poderes da divindade. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Né? Foi uma encarnação plena da natureza humana, com seus riscos, finitudes e tentações. Em Lucas 2, o pessoal fala, né, muito claro disso, e durante outros momentos, mas esse não é o filho do carpinteiro, ele era identificado como uma pessoa comum e não como um super mágico. Né? Os seus contemporâneos e vizinhos não tinham dúvida de sua plena humanidade. Difícil para eles foi admitir a sua divindade. E, na condição humana, ele se sujeita ao Pai e entrega-se à sua missão. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso nos convida a análise de um texto, humilhando-se. O autoesvaziamento, ele se diminuiu, ele se humilhou. Ele não foi necessariamente humilhado, ele se humilhou, sabe? Ele não usou do seu poder, ele se colocou para servir, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A humildade, esse termo, é o mesmo que da palavra humus, terra. O humano é fruto da terra, e a terra é o pó, é uma construção frágil, lembra? É algo a ser pisado, a gente pisa na terra, né? Mas também a terra é nutriente
para a vida, as plantas, as culturas, é material para edificações, é algo básico do básico. Jesus assumiu essa coisa básica da estrutura da terra, da estrutura da vida, né? No comentário da Bíblia Thompson, ou de uma outra aqui que eu vi uma anotação muito interessante. No grego e no latim não havia palavra semelhante à humildade. Isso é a palavra corrente no vocabulário de Jesus, aparece nas bem-aventuranças. Era no contexto dos que conheciam a Bíblia que tinha algo semelhante a essa palavra humildade. Você vê, a cultura grega, arrogante com a sua sabedoria, foi a primeira a aposentar Deus, e a cultura latina, o poder dos exércitos, né? O secularismo, né? Mas essa palavra humildade, nasceu num contexto cristão. Da humilhação à glorificação, né, nós temos, então, portanto, o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós temos o fruto dessa humilhação, do esmagamento, que Jesus, sabemos assim, da sua prisão, aquele julgamento todo, todo assim, montado, todo manipulado, né? E esse julgamento dele tem relação com o que aconteceu uns dias antes, no domingo, que nós comemoramos hoje, domingo de Ramos, né? Quando Jesus já tinha ciência do que iria acontecer. Ele, então, prepara a última manifestação dele, pública, né? E ele entra de um burrinho, e não um cavalo dos imperadores, ele vem com um animal pequeno, que foi de alguma pessoa, família amiga, ele entra em Jerusalém naquilo, né? De alguma forma, Jesus estudou aquilo lá, porque também pessoas de toda Israel e da Samaria estavam indo para Jerusalém por causa da Páscoa, aquela festa anual. E essa grande massa de pessoas simples, não o pessoal da elite da capital, esse pessoal aclamou Jesus com palmas, colocaram assim as palmeiras, as plantas, as flores, para um tapete de honra para Jesus. E pessoas que tinham sido beneficiárias de curas, de milagres, de ensinos, eles estavam identificados de Jesus, mas havia uma tensão lá com as autoridades do templo e dos romanos, né? Não tanto com Pilatos, com outros, havia a tensão com a liderança do templo, os dominadores do esquema religioso, né? Mas Jesus, ele é reconhecido por aquela multidão que o aclama e tudo, mas aquilo desencadeia, então, uma reação do poderio religioso que se alia ao poderio político, e é toda aquela trama do julgamento que vocês conhecem bem, né? E a condenação. E já no processo de condenação, ele sofre flagelação, aquela açoites, cuspes, zombam, aquelas cenas assim que tão deprimentes, né, de desrespeito ao direito de um humano, né, de que seja um prisioneiro. Todo um ser humano necessita de um tratamento digno, mesmo para as pessoas indignas. Mesmo se uma pessoa se comportou de forma indigna, quem o trata, o Estado, a autoridade, não pode se igualar tratando com indignidade. Jesus sofreu a indignação, o distrato como ser humano, né? Humilhado ao máximo, inclusive antes da sua crucificação, né? Então, o jogo político, depois a flagelação, a zombaria, e ele teve a graça daquele sirineu que foi lá e carregou a cruz dele, meio forçado, mas, né? Que sejamos como esse sirineu, livrando pessoas de seus pesos, de seus sofrimentos e tudo. Agora, Jesus, lá na cruz, ele está ali em nosso nome, ele está lá em nosso lugar. Jesus está ali cumprindo a condenação que pesa sobre o pecado humano, né? O juízo de Deus.
né? Como fala em Isaías 53, ele está ali crucificado em nosso lugar. E aquilo custa muito, custa tudo. Ele tem angústias, já tinha angústias lá no horto quando ele percebeu. Ele, humanamente, sofreu um sofrimento real. Ele não está fazendo um teatro, ele é plenamente humano. Encarnou a nossa luta, a nossa angústia, a angústia de quem está aí na UTI, sufocado, com medo. Jesus também teve medo, né? Ele pediu: Pai, me livra dessa hora, me livra desse cálice. E ele viveu todo um terror, ele deu um grito tremendo, né? E isso nós veremos agora na sexta-feira da Paixão, por isso que é importante esse período da Quaresma, nós nos conscientizarmos desses acontecimentos, né? O período festivo, o processo de condenação, já lá para quarta, quinta-feira, que começa tudo, e na sexta, a execução final, que possamos ter nessa semana todo um resguardo, meditação sobre isso, dando toque aos vizinhos, aos familiares, gente, menos euforia por aí, vamos nos concentrar nesses acontecimentos desse período da paixão de Cristo. Ele é crucificado, né? Mas o fruto diz que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é o seguinte, aquele que parecia a derrota dele foi a vitória. E como a gente confessa e oramos no credo apostólico, né? Ele foi morto, crucificado, desceu ao Hades, lá despejou, ele proclamou aos cativos, ele entregou para o diabo a condenação e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ou seja, ele destronou o poderio do maligno, né? E vem a gloriosa ressurreição, que é o tema do domingo, né? Enfim, Jesus humilhado, depois conhece a glorificação, e ele fez a entrega de si mesmo à humanidade amada incondicionalmente por Deus, e ele transdescendeu. Ele desceu das alturas, se encarnou na história, abriu mão de todos os poderes. Isso que é um movimento interessante que não acontece com nenhum outro Deus. Abriu mão do Olimpo, né? do mundo, das perfeições, e assumir toda a finitude humana, precariedade na vida na Terra, por amor incondicional ao ser humano. João 3,16, Deus amou de tal forma os humanos, o homem, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele transdescendeu para que possamos ser transascendidos. Ele se esvaziou para que fôssemos plenificados. Amém? Glória a Jesus. Ele merece toda honra e glória. Ele é o arquétipo do humano. O ser humano original, que tinha se degradado, pode ser agora transcendido, transformado. Na verdade, será uma nova criatura, uma nova biologia. O poder da ressurreição, conquistado por Cristo, nos atinge, a todos nós que estamos nele, a todo aquele que o recebemos. Ele é primícia e também é o fim de tudo. É o alfa e o ômega. Então, cresçamos segundo a estatura do varão perfeito. Amém. Deus nos ensine continuamente sobre esse Jesus glorioso, esse homem corajoso, esse homem amoroso que nos acompanha dia a dia até a sua volta. Amém. Obrigado.